Olá, meus irmãos, nós vamos agora dar início ao estudo do capítulo 3 do livro de Atos. No capítulo 3 nós vamos ver o primeiro grande milagre feito pelos apóstolos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, logo após o Pentecostes, e também o discurso de Pedro, em seguida a esse grande milagre. Esse milagre foi a cura de um coxo. Nós vamos ver então no verso 1, capítulo 3. E Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Quero chamar a atenção aqui para essa dupla, Pedro e João. Eles eram amigos e em várias situações eles estão presentes. Quando Jesus ressuscitou, eles correram para o sepulcro. Jesus lhes deu também instruções específicas após a sua ressurreição. Eram uma dupla de apóstolos que trabalhavam juntos, né? E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o fato dos judeus dividirem as horas de oração, as horas do dia, em três principais períodos, né? Então, eles tinham a primeira oração às 9 horas, depois ao meio-dia, às 12 horas e às 15 horas. Então, essa menção que é feita aqui, a hora nona, se refere à oração das 15 horas. Eles tinham então esse hábito de orar essas 3 vezes ao longo do dia, né? No verso 2: Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Essa porta Formosa era uma porta que, como o próprio nome diz, Formosa, ela foi doada por um homem piedoso e ela tinha uma aparência que chamava bastante atenção. E ali ficavam alguns pedintes, algumas pessoas inválidas, e naquela época não existia um sistema social no no Estado judeu que pudesse dar assistência para essas pessoas, muito menos no Império Romano. Então essas pessoas dependiam única e exclusivamente da doação das pessoas que passavam ali. E para um judeu, você dar esmolas, isso tinha a ver com a salvação. Então, através das esmolas, como um merecimento, eles entendiam que isso influenciava a salvação das suas almas. Então, os mendigos ficavam ali na porta do templo, esperando dessa forma constranger as pessoas piedosas, entre aspas, que iam até o templo para adorar, para fazer essas orações, constrangê-las a dar algum tipo de esmola, né, para eles, né? E no verso 3 diz assim: E vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Então essas pessoas, elas não tinham uma fonte de renda. Muitos eram abandonados pelas próprias famílias e viviam ali a mendigar. E era isso que esse coxo queria. Ele não estava buscando propriamente a cura física. Talvez já não houvesse mais esperança para que isso acontecesse, mas buscava ali o seu sustento diário, através de uma esmola, através da piedade dos religiosos que ali adentravam no templo para que recebesse essa oferta. Verso 6: Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então Pedro ofereceu o que ele tinha. Ofereceu o que ele havia recebido de graça, que era a cura, que era o nome de Jesus. E ele fez isso no nome de Jesus. Os apóstolos, eles sempre levavam glória para o nome de Jesus. Em momento algum nós vemos esses grandes feitos pela vida dos apóstolos, através da vida dos apóstolos, nós vemos situações em que a glória lhes era atribuída, mas sempre eles levavam toda a glória, todo o poder, toda a instrumentalidade do Espírito Santo como a única fonte, o próprio Senhor Jesus. Sempre eles levavam esse tipo de honra ao Senhor, né? Então aqui
enfaticamente eles dizem, em nome de Jesus. No verso 7, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Eu acho tão impressionante esses milagres, quando se referem ao corpo humano, propriamente dito, porque se nós nos lembrarmos do milagre da ressurreição de Lázaro, que já estava ali com o corpo em putrefação, vocês conseguem imaginar o poder de Deus que adentrou dentro daquele corpo? Aquelas células que já estavam mortas, aquelas veias já deterioradas, com certeza já os micro-organismos já estavam decompondo aquele corpo, já muitas horas ali expostos, né, a esse ambiente, e o poder de Deus entra nesse corpo e refaz as células, refaz o sistema circulatório, sistema digestivo, e aquilo que tinha parado de funcionar, onde não existia mais vida, passa a funcionar e a ter vida, e vida em abundância. Tanto é que ele sai dali, né? Jesus pede para que aquela pedra seja removida, e Lázaro, então, ele sai do túmulo. Agora eu fico imaginando essa situação, né, que foi o primeiro milagre depois de Pentecostes, e é o milagre mais próximo do tipo de milagre que Jesus fazia. Jesus, quando ele curava no seu próprio nome. Aqui os apóstolos estão curando em nome de Jesus. E eu fico imaginando também esse mesmo poder entrando no corpo daquele homem coxo, que não conseguia andar, aleijado, e os seus pés se colocando em posição normal, e os ossos sendo impactados por esse poder, e o sangue, as veias novamente irrigando aquelas partes que estavam adormecidas, e esse homem então, ele se põe em pé e imediatamente, né, o milagre se concretiza, se torna algo muito claro e indiscutível diante das pessoas que estavam ali testemunhando isso. Às vezes nós vemos na TV alguns milagres que supostamente acontecem em algumas igrejas e não vemos essa coisa tão poderosa acontecer, né? Não quero aqui falar sobre colocar uma pitada de incredulidade, mas quando Deus faz é algo que nós não temos dúvida. Quando Deus faz é algo maravilhoso. É de forma que toda a glória seja levada para o seu nome, sem qualquer tipo de dúvida, sem qualquer tipo de questionamento. Às vezes, supostamente, as pessoas são curadas, mas saem mancando, saem com dificuldade, às vezes precisam ser até amparadas por outros para que possam andar normalmente. Mas aqui nós vemos algo inequívoco, e de forma que as pessoas que estavam ali não tinham dúvida de que foi o poder de Deus que fez aquilo, e não tiveram dúvida de que elas foram efetivamente curadas. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, né? Saltando, um homem coxo. Eu fico imaginando os pés, as pernas atrofiadas, uma pessoa que não anda, os músculos atrofiam a tal ponto que ela perde totalmente o controle e a força nas pernas. Talvez os pés contorcidos e tortos, e tudo isso volta a ficar normal novamente, e ele começa a pular, saltar e louvar a Deus. Os seus pés estavam perfeitos, né? Num instante foram curados pelo poder de Deus, né? E aí Pedro então começa a fazer o seu discurso. Veja que o sinal, né, o milagre talvez tenha chamado a atenção das pessoas que estavam ali como um grande sinal. E Pedro então tem a oportunidade de entrar com o seu discurso. Então o pano de fundo, né, o ambiente já havia sido preparado por esse grande milagre feito pelo poder de Deus. E no verso 12, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em vós, em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito? Então veja, Pedro levando a glória para o Senhor. Nós costumamos dizer que a glória é uma batata quente que queima as nossas mãos. Nós não podemos reter isso. A glória toda é para o Senhor. E aqui Pedro leva para Deus essa honra, né, o mérito, deixando claro que a fonte do poder não eram os apóstolos, mas o próprio Senhor Jesus.
E no verso 13, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vamos entender que Paulo estava falando prioritariamente para judeus. Eles estavam na porta do templo. O templo, a porta formosa do templo. A plateia era composta prioritariamente por judeus. E aqui ele usa uma expressão que é muito familiar para os judeus: Abraão, Isaque e Jacó, tentando estabelecer um vínculo entre Jesus e as promessas que vieram através desses personagens bíblicos que eram tão significativos para a história e para a cultura judaica. Então, Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos nossos pais, e esse mesmo Deus que glorificou o servo Jesus. E ele coloca aqui Jesus como sendo o servo, que Jesus ele não só representou isso, não só através das suas atitudes, mas também ele dizia que ele veio para servir, não para ser servido. Então essa ideia do Messias servo era a quebra de um paradigma para os judeus. Eles esperavam um Messias, um Salvador, que viesse em glória, que viesse subjugar o poder do Império Romano, que viesse libertá-los da tirania dos romanos, talvez um Messias político, talvez um Messias belicoso, um Messias representado pela figura de um grande general. Mas não, ali vem Jesus como servo. Esse foi um grande paradigma que precisou ser quebrado na cultura, na expectativa que os judeus tinham do advento do Messias. E aqui ele usa algumas expressões para se referir a Jesus. Aqui ele fala sobre Jesus como servo. No verso 14, Jesus como o santo e o justo. No verso 15, ele fala sobre o autor da vida. Então Jesus, ele reúne todas essas propriedades, todos esses adjetivos. Ele é o servo, ele é o santo, ele é o justo, o único justo que andou por essa terra, o único que foi 100% agradável a Deus, o único que viveu aqui e não pecou, o único cujo sacrifício foi aceitável a Deus porque ele era o Cordeiro Santo, perfeito, sem mácula, tendo sido examinado pelos seus acusadores, tendo sido examinado pelos sacerdotes, e nele não foi encontrada falha alguma, mancha alguma. Os cordeiros que eram imolados lá no Velho Testamento, eles não podiam ter qualquer tipo de marca, não poderiam ter qualquer tipo de falha, teriam que ser absolutamente perfeitos. Assim era Jesus, ele representava esse cordeiro perfeito, e foi um sacrifício aceitável a Deus. Então Deus se satisfez com o sacrifício desse santo, desse justo, desse servo e desse autor da vida. E Jesus estava presente desde a fundação do mundo, por isso que ele era chamado como autor da vida. Por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele e através dele. Lá em Gênesis nós vemos que Jesus participava da criação de todas as coisas. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O Espírito Santo estava presente, gerando poder. Deus Pai estava presente, comandando, orquestrando toda a criação do universo. E Jesus estava lá para consolidar toda essa realidade. Então, Jesus, ele é o autor da vida. Ele sempre existiu. Não houve princípios de dias. Ele sim se materializou aqui na terra, mas desde a eternidade ele é Deus. Verso 17. E agora, irmãos, Pedro continua o seu discurso, e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Então veja que existe aqui uma condenação sobre a vida dos seus ouvintes. Pedro estabelece aqui que era necessário um resgate em função do pecado, era necessária a salvação. Não há de se falar em salvação se não existe inferno, se não existe a ira de Deus, se não existe o pecado. Então a salvação vem para nos resgatar integralmente de todas essas coisas. Nós somos resgatados em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente somos resgatados pela salvação. Nós nascemos de novo, necessário vos é nascer de novo, disse Jesus.
Nós somos resgatados também na nossa alma, somos aperfeiçoados, moldados, somos moídos, quebrantados, humilhados muitas vezes, para que a nossa alma ela cresça, se aperfeiçoe e se torne um barro mole nas mãos do Senhor. E o nosso corpo também, que um dia será totalmente restaurado. Então a salvação proposta pelo Evangelho, que só é possível através de Jesus Cristo, ela alcança todas as áreas do nosso ser, não é? E aqui, essa salvação é apresentada aos judeus, mesmo tendo sido eles os algozes do Cristo, do Messias enviado. Aqui é colocada uma esperança, né? Que Pedro diz, vocês fizeram isso por ignorância. E no verso 19, arrependei-vos. Então essa é a chave que abre a porta da salvação. Arrependei-vos e convertei-vos, pois, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venha, da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, há sim a condenação. Jesus recebe o peso da condenação. Deus se satisfaz com a sentença colocada sobre o seu próprio Filho, Jesus, e aí não há mais separação, não há mais divisão entre nós e o Altíssimo, né? Nós temos franqueada a nossa entrada na presença de Deus. Deus pode nos receber, porque está sobre nós o sangue do Cordeiro, o sangue do Santo, o sangue do Justo, o sangue do servo Jesus, do ungido, do autor da vida. E depois no 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E aqui nós temos um versículo escatológico que está apontando para o tempo do fim, para o tempo do restabelecimento de tudo, para o tempo em que o reino de Cristo será implementado aqui na terra. E nós, os santos, aqueles que foram redimidos, aqueles que entregaram as suas vidas a esse Cristo, a esse autor da vida, eles vão poder reinar com Cristo, juntamente com Ele. Então, o tempo da restauração, esse tempo não havia chegado ainda. Jesus já havia morrido, ressuscitado, mas ainda a restauração plena de todas as coisas apontava para o futuro. Então, essa esperança, ela permeia a vida de todos os cristãos, né? Nós aguardamos esse tempo da restauração de todas as coisas, quando nós podemos ver o Cristo, né? Da forma como Ele é, não mais por enigmas, não mais por parábolas, não mais por paralelismos, mas como Ele é na sua essência. No verso 24, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então os profetas já apontavam para Jesus. Os profetas já falavam com relação ao descendente de Davi, que seria colocado no trono eternamente. Então não era um ser humano feito de carne e osso, mas era o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, que haveria de assumir essa posição, o Eterno. Então essa vinda do Messias já estava predita pelos profetas no Antigo Testamento. Infelizmente os judeus não entenderam essa mensagem, não entenderam as profecias que apontavam para o Salvador das suas almas e aguardaram o Messias que viesse em glória. Mas vem lá Jesus nascendo numa manjedoura, o servo sofredor, e isso foi um grande paradigma para os judeus, e eles não aceitaram. Mas um dia a nação judaica vai se dobrar diante do Cordeiro e reconhecerão que aquele que foi por eles traspassado era o Messias, era o Cordeiro de Deus. Será um grande tempo de restauração de todas as coisas. Então aqui nós finalizamos o capítulo 3. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.